Boa tarde, pessoal. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a todos por estar aqui conosco. Estou nas últimas organizações aqui. Bom, nosso evento hoje, né, vamos falar, o Cássio Ramos vai falar sobre segurança cibernética, o Poggi vai falar um pouco sobre metodologia e segurança cibernética, e eu vou estar falando sobre a questão da lei em si. Estou só procurando aqui um temporizador aqui. A lei em si, e também, dentro, né, da questão da lei, a sua relevância e os pontos, né, principais com relação à segurança cibernética. Então, até porque, como a lei ela não tem uma sequência lógica, né, ela é diferente de um framework, eu vou falar um pouquinho aqui também sobre PCI e sobre o CIS, Cyber Security Controls. Então, eu vou falar um pouco sobre a LGPD e também um pouquinho sobre outras legislações, ou outras práticas, né? Ou seja, o PCI ela é uma compliance para quem trabalha com meio de pagamento em cartão, com pagamento em cartão, né? O Poggi até, ele é um profissional certificado em PCI. Então, ele é uma compliance que dentro do seu contrato, você é obrigado a seguir. O segundo ponto é que ele pode até ser considerado uma compliance, mas ele é uma melhor prática, né? Alguns usam como padrão. Eu entendo, inclusive, que a ANPD, quando ela for definir os padrões de tratamento, ela vai considerar o CIS como um padrão importante em termos de segurança da informação. Inclusive, né, o Cássio vai falar que ele é o principal, consenso em termos de segurança cibernética. Então, nós vamos falar sobre cada um desses elementos, né? Então, começando aqui, vamos dar uma olhadinha na lei, LGPD, para a gente poder entender o que tem a ver com segurança da informação. O primeiro ponto, né, o protagonista ele é o titular. O titular, ou seja, que é o detentor dos dados pessoais, cada um de vocês que estão assistindo, nós aqui do nosso lado também, nós somos um titular e nós temos o direito, né, a fazer a famosa pergunta número 1 para o controlador. Que a pergunta número 1, né, eu chamo de pergunta número 1, você trata dados pessoais meus? O que isso tem a ver com segurança? Primeiro que a lei, se vocês olharem lá no artigo 1, ela é uma lei que trata sobre direitos, ou seja, não é sobre proteção, ela não é uma lei de segurança, ela é uma lei sobre direito da pessoa de ter os seus dados protegidos. E, obviamente, que a partir daí muda o ponto de vista, né? O ponto de vista não é mais a organização protegendo os seus dados contra quem está lá fora, é a organização protegendo o dado pessoal que é de propriedade de alguém. Então, isso aí a LGPD ela trouxe, ela quase que inverteu esse processo, né? Então, o que tem a ver com segurança é que quando alguém entra em contato, muita gente compara isso, né, com um canal de denúncia, com uma ouvidoria, ou até com atendimento à lei de acesso à informação, mas aqui o resultado, muitas vezes, dessa pergunta é você encaminhar dados da pessoa. Então, você precisa autenticar aquela pessoa, ou seja, não basta alguém pedir você mandar. Alguém tem que pedir, você tem que garantir que é aquela pessoa e aí sim você tem que encaminhar e entregar para aquela pessoa. Então, existe um princípio de segurança aí, que é a própria autenticação. Como eu sei quem é aquela pessoa? Então, algumas organizações, né, por exemplo, eu tenho aqui pessoas que estão no meu recursos humanos. Então, o recursos humanos vai autenticar. Não, eu tenho pessoas que são clientes meus, por exemplo, o meu contrato de assinatura de internet, eu tenho um aplicativo, já me loguei centenas de vezes nele, então ele sabe que eu sou eu mesmo. Se eu pedir por esse canal, eu já vou estar automaticamente autenticado e ele entrega por aquele canal mesmo. Mas se for alguém que você não tem essa relação, existem algumas soluções para isso. Então, a segurança da informação precisa estar ligada nesse ponto. O segundo ponto, né, é como é que você confirma a existência, porque não basta você falar eu tenho dados seus, você tem que falar eu tenho dados seus para a pessoa certa e também tem que fazer esse tratamento. Então, também é um processo de segurança que você entrega esses processos, entrega essas informações de maneira organizada. Tá? Bom, o segundo ponto, né, com relação à transferência internacional, também existem alguns elementos, porque dados pessoais não podem mais ser transferidos para qualquer país. Obviamente, isso aí demanda, né, depende de regulamentação da ANPD, mas, olha só, a transferência ela é permitida, um dos casos, né,
para países que proporcionem grau de proteção de dados adequados ao previsto nessa lei. Então, você tem aí um correlacionamento, né? Vocês veem, por exemplo, que nos Estados Unidos, né, o modelo criado pelos Estados Unidos para a Europa não foi mais aceito pela Europa. Os Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados. Então, por exemplo, a Argentina ela já está preparada, ela já é considerada um país onde os europeus podem trocar informação. O Brasil ainda não, precisa criar a sua autoridade e tudo mais. O que isso tem a ver com segurança, né? Porque muitas vezes você precisa o seu negócio exige que você troque as informações. Então, em termos de segurança, você tem que dizer se aquele seu fluxo, aquele seu tratamento de dados, ele tem a segurança necessária para atender a legislação brasileira. Acho que é pouco provável, ou poucos casos que vai acontecer isso, mas caso aconteça, isso também vai sobrar para a área de segurança cibernética. Muito bem. Então, existem algumas definições que são bem importantes. Tá? Uma coisa que o pessoal de segurança confunde muito é chamar dado sensível de dado sigiloso. Dado sensível não é dado sigiloso. Dado sensível não é fórmula da bomba atômica e, na verdade, é dado pessoal sensível. A própria Lei de Acesso à Informação, né, ela faz uma classificação lá de dados pessoais, ela faz restrições para dados pessoais, e esses dados pessoais, eles também passam realmente a ser dados, vamos dizer assim, equivalentes a dados sigilosos. Então, é muito importante saber que o dado sensível é aquele dado que pode gerar algum tipo de restrição para a pessoa, para o titular, né? Origem racial, étnica, religião, opinião política, filiação a sindicato, dados de saúde, dados da vida sexual. Então, a área de segurança está bem ligada com relação a isso, porque quando determinado sistema, determinado banco de dados ou determinado processo trata um dado sensível, ele exige atenção em termos de segurança, né? Então, é bem importante, né? O Cássio fala muito nisso, na questão que a segurança ela precisa ser proporcional, ou seja, não basta eu ter segurança. Ela precisa ser proporcional, porque senão, obviamente, né, o meu orçamento vai ter que ser infinito. Então, pode ter certeza, olhe quais são os lugares que têm dados sensíveis e ou não usar aqueles dados, muitas vezes é apagar uma coluna, um cliente nosso da área financeira, o sistema de conta corrente tinha religião, isso fazia com que os dados se transformassem em dados sensíveis e ele tirou aquela coluna. Na verdade, ele não precisou nem apagar, ou seja, ele parou de disponibilizar aquela coluna e continuou com as informações armazenadas internamente. Obviamente, ele reduziu significativamente a exposição daquele dado que aparecia na tela de todas as pessoas. Outro aspecto muito importante que tem muito a ver com a segurança é o relatório de impacto, né, chamado DPIA em inglês. Esse documento, né, vamos dar uma lidinha aqui, é a documentação do controlador, o controlador é a sua empresa, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais, não está com segurança, mas você precisa falar quais são as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. A maior parte dessas medidas são medidas de segurança. Ou seja, quando você precisa gerar um DPIA, esse DPIA ele precisa sair em termos técnicos, né? O jurídico pode até criar o padrão, definir como que é o layout, mas as orientações, principalmente, algumas são sistêmicas e boa parte delas são em termos de segurança. Você fala, eu faço backup. Por que eu vou falar de backup? Porque a lei também prevê a preservação do dado, né? E ela define até a segurança. Nota o seguinte, é bem importante, por mais que você seja especializado em ISO 27000, você seja especializado em CIS, em NIST ou qualquer coisa parecida, você tem que usar a definição da lei, tá? Então é bem importante, dentro da sua política de segurança, você fazer uma revisão e colocar também essa definição, ó. Utilização de medidas técnicas e administrativas apta a proteger dados pessoais de acesso não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, a perda de um dado que está num pendrive, vocês vão ver até uma coisa curiosa aqui com relação a pendrive, o apagamento de um dado por acidente. Então, todos esses pontos têm a ver com segurança da informação e estão na definição de segurança. Uma coisa que é bem importante, né, é você achar qual é a interseção entre a segurança da informação e a proteção de dados pessoais. Acho que isso ajuda muito no seu projeto e ajuda muito na justificativa e na própria otimização do seu projeto. Bom, outro ponto, né, são as hipóteses de tratamento. A área de segurança precisa estar bem ligada nesse assunto. Por quê? O modelo de segurança vai ser diferente. Se o dado precisa de consentimento, se é para cumprimento de obrigação legal,
Se é para por exemplo, é o caso de um dado de um plano de saúde, olha que coisa, né? O seu RH acessa dados de saúde por meio do site do plano de saúde. Então, você precisa ter uma comunicação com o site do plano de saúde, vai falar, vem cá, o plano de saúde, você recebe informação por e-mail, você recebe informação de diversas formas. Como que é a sua segurança, hein? Como é que você protege esses dados? Óbvio que o DPO pode fazer a pergunta, mas a área de segurança é essencial nesse tipo de questão. Também quando se fala em interesse legítimo, inclusive que vocês vão ver lá no artigo 37, que quando a gente trata interesse legítimo, ele também vai estar tratando de algumas ações, principalmente no que se refere a registro e log. Tá? Então, o titular ele deve ter o acesso facilitado aos seus dados. Nota o seguinte, se você tem um banco de dados com 1 milhão de pessoas, antes a propriedade era sua. Com a LGPD, a propriedade é de cada uma dos 1 milhão de pessoas que tem propriedade em cima daquele banco de dados. Então, o processo de segurança tem que ser realmente você tomar conta de um bem de terceiro. Tá? Bom, então aqui, né, no artigo 11, ele fala sobre dados sensíveis. Nota que interessante, o dado sensível ele precisa de mais segurança. Então, quando você vai fazer o seu plano de segurança para proteger dados pessoais, você precisa saber, vem cá, quais são os lugares que têm dados sensíveis, que eu preciso aumentar a minha segurança. Então, o fato, por exemplo, de você isolar e tirar da interface o dado sensível, se você tem 1000 pessoas que acessam aquela interface, mas ela continua no banco de dados, você protege o banco de dados. Se ela continua na interface, tem que proteger o banco de dados e também os equipamentos das pessoas com relação a esses dados sensíveis. E existem alguns momentos importantes em termos da segurança que tem muito a ver com gestão de incidentes. Quando você fala, eu posso tratar dados sensíveis para a proteção da vida do titular. Legal, não é toda hora que você tem alguém quase morrendo e que você precisa, ou seja, algo de emergência. Então, a própria segurança da informação, que muitas vezes vai ocorrer o seguinte, você precisa desbloquear o acesso àquela informação porque eu tenho um caso de aplicação do artigo 11, inciso 2, item E. Bom, então você precisa fazer esse tipo de ação. Isso, obviamente, em segurança de gestão de incidente, resposta a incidente. Então, você vai ter aqui várias ações que são ações pontuais para a proteção da vida, para a tutela da saúde e para a garantia de prevenção à fraude. Outro ponto são os dados anonimizados, e vale a área de segurança estar ligada nisso, porque para você anonimizar, você tem que aplicar algoritmos, e existem diferentes algoritmos para anonimização. Então, é importante cada um de vocês estarem alertas com relação a isso, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também vai criar regras para cada um desses elementos. Então, o dado anonimizado, ele não é considerado dado pessoal. Olha só, dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. Então, muitas vezes, você faz um processamento para um cliente seu de vários dados, ou faz um BI, por exemplo. Qual é a forma de eu proteger aquele dado? Cara, não protege, faz com que o dado já saia anonimizado, porque ele não vai ser considerado dado pessoal. Dado consolidado também não é considerado dado pessoal. Outro ponto, né, é o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente. Eu falei para vocês, eu quero proteger as informações, eu tenho que proteger dados sensíveis e também de crianças e adolescentes. Então, é importante para a área de segurança saber quais são os sistemas, os fluxos, os processos, o ambiente, os conjuntos de dados que fazem o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente. Por quê? Porque você precisa... Lembra daquilo que eu falei da autenticação? Se alguém te pede uma coisa, criança e adolescente tem um outro problema. Você tem que autenticar também o responsável, tá? Não só a criança ou adolescente. Bom, outro ponto também é o término do tratamento, né? Ou seja, muitas vezes você termina o dado funcionalmente e você precisa destruir aquela informação. Então, você precisa terminar o tratamento, justificar por que terminou, dar o comando de tratamento e verdadeiramente destruir aquelas informações. Tá? Bom, partindo aqui para o final, um ponto que é bem importante, né, que o controlador e o operador devem manter registro das operações, principalmente, lembra que eu falei legítimo interesse, a área de segurança tem que estar muito ligado nesses elementos. Se é legítimo interesse, se é consentimento, se é dado sensível, se é dado de criança e adolescente, você precisa ter um inventário na sua frente para mostrar essa informação. Bom, e também, né, o famoso relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que nós comentamos aqui. A Autoridade Nacional pedir para você, e tenha certeza, as maiores ações que precisam ser feitas são ações de proteção de dados.
Bom, além disso, se a sua empresa não é um controlador e sim é um operador, na verdade não existe empresa operadora e empresa controlador, existem funções. A sua empresa pode ser essencialmente um controlador, mas para uma atividade ela é um operador. Você precisa também estar ligado, tá? Eu cuido da segurança de uma agência de viagem, eu cuido da segurança de um banco, eu cuido da segurança de um plano de saúde. Você vai precisar, eu cuido da segurança de um comércio eletrônico, de um serviço de entrega. Tudo isso aí você é operador e mais, hein? Atenção, pessoal de segurança de operador. O operador deve realizar o tratamento segundo a instrução fornecida pelo controlador. Imagina, você tem 10 mil clientes, vai receber 10 mil instruções. É isso que a lei fala. Obviamente, você tem que estar preparado e definir quais são os padrões para fazer o acordo, principalmente para aqueles controladores que não toparem e contestarem. Nós já até apoiamos alguns processos com relação a essa questão. Bom, aí nós vamos pular aqui, né, para a parte de segurança e boas práticas, ou seja, o artigo 46 é o artigo da segurança cibernética. E ele fala o seguinte, ele joga para a responsabilidade, dizendo que os agentes de tratamento devem adotar medida de segurança técnica e administrativa aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado, situação acidental ou ilícita, textinho igual aquele que a gente leu lá atrás, hein? De destruição, perda ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Quer ver uma coisa que é tratamento inadequado? Porque todo mundo fica falando de vazamento de informação e eu vejo que isso aí é a parte romântica, né, da proteção de dados, o tratamento do vazamento de informação. Por exemplo, o controle de acesso inadequado, tem casos na Europa, por exemplo, um hospital, ele só pode deixar os médicos locais terem acesso ao prontuário do paciente e pessoas que não são médicas e médicos que não são locais têm acesso a esses dados. Então, é muito importante, é muito relevante que o controle de acesso esteja bem definido para que você possa fazer esse atendimento. O artigo 48, ele também é interessante, porque ele fala sobre gestão de incidentes. As pessoas falam, não, é resposta a incidente. Cara, só existe resposta a incidente se tem incidente. Só existe incidente se tem ocorrência. E só existe ocorrência, incidente, resposta a incidente, se você tem uma gestão de incidente. Então, você precisa documentar uma gestão de incidentes. Isso é essencial. E para concluir aqui, o artigo 50, ele fala sobre boas práticas e governança. Na verdade, ele fala governança e fala de gestão. Isso aqui é gestão, é ter uma boa gestão, é você realmente poder mostrar a segurança. É bem importante o que o Pós e o Cássio vão falar, porque não basta ter segurança. Eu tenho segurança, quem garante? Sou eu. Não, você tem que mostrar. Eu fiz uma análise aqui baseada no framework e eu tenho a avaliação, eu fiz tudo que eu deveria realmente fazer. Então, essencialmente, né, nós temos tudo isso aí na LGPD, também alguns elementos que você pode fazer correlacionamento e com o SIS. Eu estou usando aqui uma ferramenta da Módulo, chamada Lei Digital. Vocês, querendo, podem falar com nossa equipe para poder conhecer, né, e proteger essa informação. E também o SIS, né, que é o ambiente que o Cássio vai falar, ele também tem diversos elementos que você faz um correlacionamento. A Lei Digital tem as instruções de segurança? Não. O SIS tem as instruções de segurança? Sim, inclusive com prioridade. O que você deve fazer primeiro? Então, qual é a melhor forma de eu implementar a segurança para atender a LGPD? É exatamente usando a norma como o SIS. O SIS é mais técnico do que a ISO, tá? Você também pode correlacionar o SIS com o NIST, com a ISO, né? Nós temos algumas correlações com relação a isso. Então, o que eu procurei falar aqui foi exatamente esses elementos de como que nós vamos fazer todos esses tratamentos, ok? Então, todo esse modelo, né, de tratamento, é possível também gerar relatórios e tudo mais. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Poj, acho que é o Poj, né? Que ele vai dar continuidade a essa nossa conversa. E eu volto no final, tá, pessoal? Muito obrigado. Sim, Fernando. Sim, Fernando. Não sei se todos estão vendo, Belinha, já estão todos sim, vendo. Pode, está ótimo. Tá bom? Deixa eu puxar isso aqui para cá, para não tirar, ficar aqui, beleza. Bom, pessoal, o objetivo dessa apresentação, obrigado, Fernando, é a gente fazer vamos dizer assim, algumas observações que vão dar alguns insights para vocês sobre o processo de gestão de risco que está efetivamente atrelado à LGPD. Talvez a gente não veja assim no bojo da lei a parte de gestão de riscos, mas quando a gente observa as ISOs internacionais e todas as normas internacionais, principalmente a 29100, que trata de uma implementação de um framework, né, de privacidade
para ambiente onde trata dados privados, ele fala que é fundamental que você faça um processo de gestão de riscos. Então, a gente vai falar um pouquinho e vai dar, vamos dizer assim, um pouquinho de profundidade, porque o tempo não é muito grande, mas suficiente para vocês terem um entendimento de como isso funciona na prática no ambiente empresarial de vocês. Deixa eu ver, estava com... Bom, então, a gente vai falar um pouquinho dos desafios dos gestores quando se trata de gestão de riscos, principalmente associado à LGPD, falar um pouquinho do como os controles do SIS são aplicáveis nesse ponto e falar um pouquinho, fazer uma chamada à ação, ou seja, o que eu tenho que fazer agora quando eu preciso dar velocidade nesse processo, né? Bom, o principal desafio dos gestores hoje, né, é você atender diversas regulamentações, conforme o Fernando falou, vamos dizer assim, a narrativa de uma regulamentação de lei é bem diferente de uma de melhor prática, e a gente procura atender a regulamentação aí na LGPD, aí, conforme a gente conversa na moda, são duas partes, né? A lei geral, que são os processos que devem ser feitos, implantados na organização, e a proteção de dados, e a gente vê a proteção de dados aí, a segurança da informação como, vamos dizer assim, 60% desse processo de privacidade dentro das organizações, que apoia em 60%, é a média que o mercado está visualizando, porque sem proteção de dados a gente não consegue atender a LGPD. Isso é fato, tá? Então, como é que a gente procura atender essas normas, né? De que forma eu procuro garantir a conformidade com essas normas dentro da empresa? Basicamente, a gente adotando frameworks. E, quando a gente fala de framework, a gente vem no primeiro deles, que é o de gestão de risco. Ou seja, todo gestor possui um objetivo, e no caso desse objetivo maior, que é o objetivo da privacidade, ou seja, tem que garantir a privacidade dos titulares dos dados. Então, quando a gente fala desse processo dentro da organização, a gente fala em identificar qual a possibilidade de que um evento ocorra e afete esse objetivo meu de privacidade dentro da minha empresa. Então, é fato, a ISO 31000 ela traz no seu bojo todo o processo de gestão de risco e como você identificar isso na sua organização. Então, partindo desse framework, né, de gestão de riscos, a gente entende que o Cyber Security Framework do NIST e a sua consequente implantação prática através do SIS Cyber Security Framework é a melhor solução para você implantar um processo de gestão de risco. Muitos podem perguntar, pô, mas e a 27001? Pois é, a 27001 ela chega num nível de o que deve ser feito, mas não na profundidade de como deve ser feito, do jeito que os controles do SIS estabelecem. Tá? Então, basicamente, é você implantar um controle do SIS e framework aqui vamos dizer assim, de gestão de riscos, né? Dentro da LGPD, ou seja, eu tenho que... É básico isso aqui, é um processo de gestão de risco, eu tenho que entender o meu escopo, o meu contexto e quais são os critérios. Alguns critérios vêm da legislação, da regulamentação, né? E esses critérios, uma vez observados dentro da sua organização, vão te permitir você fazer uma avaliação dos riscos, né? Através de bases de conhecimento, ocorrências, ou seja, fazer uma avaliação desses riscos para que você entenda o potencial de riscos em cada local, em cada processo, em cada, vamos dizer assim, ativo tecnológico, em cada ponto na nuvem que trata dados pessoais. Então, a ideia é que você tenha um processo, implante um processo metodológico, tá? Que você tenha todo o monitoramento, todo o registro do que você está fazendo, inclusive com DPIA, como o Fernando falou aqui, ou seja, o DPIA é efetivamente o processo de avaliação de riscos aonde os dados estão sendo utilizados, aí não importando se é um processo manual, se é um processo automatizado ou um processo estruturado entre manual mais automatizado, mas o importante é que você tenha a visualização dos seus pontos de riscos
dentro da organização onde esses dados são utilizados, ok? E faça esse tratamento e registre também esse tratamento, por quê? Porque a agência vai cobrar esse registro dentro da sua organização. Você não ter esses registros pode significar algumas multas e algumas multas caras, tá? Quando a gente fala de risco à privacidade, né, o processo de gestão de risco para garantir vamos dizer assim, esse processo de privacidade é o mesmo que a gente faz em qualquer outro domínio, ou seja, domínio de segurança cibernética ou de qualquer outro. Só que aqui nós temos um diferencialzinho, né? Nós temos todos os requisitos de privacidade que vêm das regulamentações, das leis, e o risco à privacidade é você saber em que ponto do tratamento ou da manipulação dos dados, ou seja, na coleta, na transferência, no uso, no armazenamento ou na destruição, que existe incertezas de que esses dados vão estar com proteção eficiente para garantir a privacidade. Uma vez você identificando isso, e esses pontos de riscos podem estar em cada uma dessas fases, você vai identificar os controles aplicáveis à privacidade. Por quê? Porque na coleta você pode ter usuários que estão utilizando esses dados, pode ter os dados armazenados, você pode ter o dispositivo remoto, né, que está na nuvem agora, que vocês estão utilizando, desses dados, ou seja, pode estar na sua infraestrutura, pode estar no aplicativo. Então, tem que identificar em cada fase de cada processo de negócio que trata dados pessoais, ou seja, esse processo de faturamento, de emissão de nota, ou de qualquer outro processo ligado financeiro ou operacional, onde acontece isso e aonde estão vamos dizer assim, os pontos de informação, né? Então, esses componentes, esses traços de dados, existem um controle que a gente tem que identificar. E o desafio desse risco cibernético, ele transcende as bordas da sua empresa. Por quê? Porque você está com uma jornada de transformação digital, os dados são estruturados e não estruturados, são manuseados nesses seus processos que agora viajam para fora dos seus perímetros físicos, ou seja, para parceiros de negócio, fornecedores de serviço, operadores, né? A gente vê todo mundo agora fazendo B2B. Então, é recomendado que a gente trabalhe com alguns indicadores de monitoramento e de controle de monitoramento que permitam você ter essa visibilidade, né? Então, um exemplo disso, né, básico, é o Security Center da Microsoft. Ele te ajuda a visualizar esse conjunto de informações de riscos que afetam, né, a privacidade da informação. Então, são um conjunto de riscos associados por exemplo, a usuários, a saúde desses dispositivos remotos que estão tratando as suas informações, a políticas de perda de dados, ou seja, o DLP que você implanta para proteger esse dado, que quando esse dado sensível, ou dado pessoal não sensível, saia da sua empresa, ele saia com uma proteção adequada, ou seja, com criptografia, né, para quem não tem direito à visualização. A proteção dessa infraestrutura e aplicativos de nuvem, né, que estão sendo utilizados no seu ambiente, que você tem Cloud Apps, ou seja, alguns aplicativos de armazenamento que estão sendo utilizados. Então, é importante que a gente tenha a visão desses indicadores de risco, de onde estão sendo, e associados, claro, a esses controles, né? E esses controles estão aplicados à identidade, dados, dispositivos, aplicativos, infraestrutura que utilizam esses dados, para ter uma visão holística e completa desse ambiente, como estou o meu processo de segurança. Um dos caminhos que a gente entende é que os controles de riscos cibernéticos, como estão definidos lá na lei, medidas, salvaguardas e mecanismos de proteção de dados, eles se dividem em dois tipos: os controles de gestão de segurança cibernética e os controles de configuração desses sistemas e aplicativos que manipulam esses dados e tratam esses dados. Basicamente, são os controles, as medidas administrativas e as medidas técnicas que atuam
nessa camada de proteção cibernética, ok? Para a gente identificar esses riscos cibernéticos, a gente recomenda que a gente utilize os controles básicos do SIS, porque do SIS e não da 27001, porque eles são muito mais detalhados, né? E eles seguem o caminho de um framework de gestão de riscos, um framework de programa de segurança cibernética e os controles de cibernética que têm que estar implantados, tá? Então, a gente recomenda isso, por quê? Porque eles embarcam dois processos, né, que são muito importantes para a segurança. Os processos que são relativos às configurações de baixo nível, o SIS tem os benchmarks, que são essas melhores práticas de configuração de um sistema. Então, eles têm mais de 140 tecnologias, né? Elas foram desenvolvidas por meio de um processo único, baseado em consenso, ou seja, as configurações de Windows, de firewall, de roteadores, elas são baseadas em consenso, ou seja, composto por profissionais de segurança cibernética e especialistas desse assunto no mundo todo, tá? E você tem o que? Os controles, os SysControls, que são os controles de gestão, tá aqui por trás, tá, gente? Esses é um conjunto recomendado de ações de defesa cibernética que fornece essas maneiras específicas e acionáveis, ou seja, são os controles de gestão. E você tem aqui que eles são 20 controles, claro que existem os subcontroles também, esses subcontroles de gestão, eles permitem que você aborde as melhores práticas relacionadas a diversos tópicos que são importantes, são também referenciados pela 27001, então você vê que nós temos os controles básicos, que são controles que têm que estar estruturados. O Cássio vai detalhar um pouquinho mais sobre esses controles, mas eu já adianto que são 6 controles básicos que devem estar implementados, são o mínimo. Então, a gente tem inventário de hardware, inventário de hardware e de software, né? Gestão de vulnerabilidades, gestão de contas privilegiadas, porque a invasão pode ser executada através de uma exploração de uma identidade em uma conta privilegiada, tá? Gestão de configurações e gestão de logs. É claro que a gente tem também alguns outros organizacionais, e o Cássio vai detalhar mais, que são relativos à conscientização de usuários e gestão de incidentes, que está bem relacionado a esse artigo 48 que o Fernando falou. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, mais um ponto aqui que eu falei que ia fazer, que é um call to action, né? Qualquer processo qualquer sistema de gestão, e na verdade vocês estão implantando um sistema de gestão de privacidade de informação na organização, né? Você tem o sistema de gestão de segurança da informação implantado, fundamental 60% para apoiar esse sistema de gestão de privacidade da informação, conforme definido na 27.701, que incorpora estende o SGSI, criando o que ele chama de sistema de gestão de informação. Esse sistema de privacidade da informação tem um processo de PDCA, e esse processo PDCA envolve você estar constantemente monitorando e melhorando esse processo, tá? O que está comum aos dois é o processo de gestão de risco definido pela ISO 31000. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente? Primeiro, identificar o escopo cibernético, administrativo e técnico que trata os seus dados pessoais dentro da empresa. Fazer essa identificação é importante. Quem não sabe o que tem não consegue nem medir o risco do que tem, no que tem, né? Então, primeira coisa é identificar esse escopo, e aí você vê que esse escopo, esse processo de monitoramento do escopo é constante. Avaliar os riscos cibernéticos no escopo com base na CIS, Cyber Security Controls, top 20. Pegar os controles do CIS e implantar dentro do seu ambiente. Um plano de ação para implantar controles, e, claro, não é só definir o plano, mas implantar o monitoramento desse plano de ação com, vamos dizer assim, com metas, com milestones, para que você atinja esses milestones e tenha a evidência, aguardando a evidência de que isso foi feito.
criar esses indicadores de risco no escopo, ou seja, criar esses indicadores que você monitore, ou seja, não só de risco propriamente dito, mas dos fatores de risco, ou seja, um indicador é a quantidade de ocorrência de incidentes em um processo de manipulação de dado sensível num sistema A ou no sistema B. Então, eu preciso ter esses indicadores até para comprovar a eficiência do meu sistema de gestão de privacidade. E o último, e tão importante quanto o primeiro, é monitorar e promover o Privacy by Design sempre que você mudar alguma coisa no seu escopo. Ou seja, mudei a forma de coleta, mudei a forma de destruição, mudei alguma coisa no seu escopo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um Privacy Impact Assessment, ou seja, você tem que identificar quais são, vamos dizer assim, os impactos possíveis dentro dessa mudança que ocorreu dentro do seu escopo, fazendo com que isso se reflita e reinicie todo o ciclo de identificar, quer dizer, vamos dizer assim, se você incluiu alguma coisa no escopo ou removeu alguma coisa do escopo, você tem que revisar esse escopo. Tá? E fazer o Privacy by Design sempre que houver essa mudança, e talvez até essa gestão de mudança envolva também este processo. Então, o que eu tinha para falar era isso. Eu acho que o Cássio vai entrar aí com algumas ações, principalmente no que diz respeito à avaliação de risco cibernético no escopo, com base no SysTop 20, e fornecer alguns subsídios para que vocês possam tomar a decisão de que caminho seguir daqui para frente, agora que a gente precisa ter velocidade. Então é isso, eu passo a bola para o Cássio. Por favor, escrevam suas dúvidas dentro do chat do canal e eu passo a bola para o Cássio agora. Obrigado, Eduardo. Bom dia, obrigado aí pela presença de todos. Uma satisfação para o módulo ter essa oportunidade de conversar com vocês. A ideia da apresentação é tecer um pouquinho mais de detalhes acerca de alguns conceitos de segurança cibernética, né? Então, eu vou falar um pouco sobre os desafios que a gente enfrenta, o contexto atual, né, como a gente está vendo esses movimentos, os frameworks utilizados que o Eduardo já citou e o Fernando também, vou só tentar dar um pouquinho mais de aprofundada, um assessment trabalhando no escopo dos 20 controles do SIS e os resultados que podem ser apresentados fruto desse assessment. Então, o desafio atual, na verdade, é a gente conseguir endereçar uma solução de segurança que contemple esses domínios expostos, né? Ou seja, a gente conseguir fazer segurança nas identidades, ter os endpoints saudáveis e seguros, os dados também confiáveis e seguros, e aqueles dados que tiverem que ser protegidos, a gente conseguir aplicar criptografia e usar ferramentas para não permitir o vazamento de dados, entender quais são as aplicações que a gente deve utilizar na instituição, na empresa, e ter consciência das aplicações que são utilizadas. Então, por exemplo, se a empresa adotou como uma ferramenta de armazenamento de arquivos o OneDrive, a gente tem que entender se tem alguém dentro da instituição usando, por exemplo, Dropbox ou alguma ferramenta do Google, e aí, por aí, definir quais são os critérios de segurança e de forma a evitar o vazamento de dados por conta dessas aplicações que podem, não sendo do conhecimento, serem considerados como o que a gente chama de shadow IT. E também a proteção da infraestrutura. Então, o desafio é a gente ter uma solução fim a fim com esses domínios e que essa solução seja integrada, ou seja, que a gente consiga verificar essas questões de forma integrada e única num painel. O contexto é um contexto híbrido, então a gente hoje tem um ambiente on-premises, e esse ambiente on-premises tem um monte de aplicações legadas, esse é o normal das instituições. Dentro desse ambiente nós temos aí o nosso provedor de identidades, mas nós temos as aplicações de nuvem, nós temos aqui os nossos clientes e parceiros
que colaboram. Um exemplo disso é hoje, nós estamos utilizando aqui nessa call um ambiente do Teams da Módulo, mas os parceiros estão colaborando, clientes e parceiros. Então, a gente tem clientes, parceiros que podem colaborar de forma até mais efetiva em termos de configuração de ambiente. Nós temos aí os devices pessoais, muito comuns nos dias de hoje, as pessoas trabalhando em casa. Temos dispositivos da empresa que estão sob a posse dos colaboradores, e para isso a gente precisa de um provider também de nuvem. Desculpe, temos um provider então na rede interna, temos um provider de nuvem, e esse provider vai permitir o acesso às aplicações, que são aplicações de diversos fornecedores. Então aqui a gente tem Salesforce, SAP, Google, Microsoft, Box, Dropbox, etc. Então são diversas aplicações que precisam ser conhecidas e a gente precisa controlar o acesso às aplicações, tanto do público interno, quanto dos públicos externos à instituição e dos dispositivos pessoais. Então, o desafio é, de fato, bastante relevante. O Eduardo e o Fernando já falaram sobre isso, então a gente precisa de uma hierarquia de frameworks, na verdade, um framework de risco, um framework de programas, que é o NIST, e um framework de controles. A gente usa muito o CIS Top 20 porque, como foi dito anteriormente, ele detalha mais as ações do que os outros frameworks de controles. Não que ele seja melhor ou pior, ele só é mais detalhado. E, para a gente, isso é bastante importante. Então, quando a gente pensa num framework de controle, ele diz para a gente quais são as ações que a gente deve adotar para ter um ambiente mais seguro, para ter um ambiente mais bem gerenciado. Então, o CIS ele define 20 controles, e cada um desses controles tem os subcontroles que detalham a implementação desse controle. Então, vamos observar aqui o seguinte. Bom, primeiro, a gente precisa, a primeira ação, e deve ser a primeira mesmo, é ter um inventário do que a gente tem. Quem não sabe o que tem, não consegue proteger aquilo que tem. Depois a gente precisa saber o que está dentro desse hardware. Então, inventário de hardware é saber o que eu tenho em termos de maquinário, em termos de hardware. O inventário de software é saber o software que está dentro desse inventário de hardware. O gerenciamento contínuo de vulnerabilidades é entender quais softwares que estão dentro do hardware que têm fragilidades. Então, essa sequência é uma sequência muito importante de ser cumprida, para que a gente possa ter efetividade na segurança. E, como já foi dito anteriormente, o CIS ele é um consenso. O CIS é uma entidade pública que qualquer um de nós pode se filiar e contribuir. Por isso que ele passa a ser um consenso quando a gente dos seus serviços. Aqui o controle 4, nós temos o uso dos privilégios administrativos, saber quem tem privilégio em que sistema, as melhores configurações de segurança, que são detalhadas aqui nos benchmarks. Então, o CIS possui configurações para servidores Windows, Linux, sistemas Android, macOS, bancos de dados SQL Server, MySQL, enfim, são diversas tecnologias que são abrangidas nesses benchmarks, que podem ser implantadas como configurações de sistemas. E aqui a manutenção e gerenciamento de logs. Percebam que a gente tem um controle aqui, que é o 19, que é o gerenciamento e resposta a incidentes. Como é que a gente vai implementar um gerenciamento e resposta a incidentes efetivo sem saber qual é o nosso hardware, qual é o nosso software e quais são os eventos que a gente tem? Então, é necessário que essa ordem seja minimamente percebida. É claro que os controles organizacionais, de certa forma, eles podem ser implantados em paralelo, mas há necessidade de se trabalhar nesses básicos que são os controles, vamos dizer, prioritários. Então, eu coloco aqui sempre em vermelho, porque aparentemente parece simples de se fazer isso, mas implementar controles básicos é extremamente complexo. Tá? Ter isso aqui bem implementado, com dashboard, com alertas, alarmes, quando alguma configuração ou quando, por exemplo, algum item do inventário foi percebido a perda desse item, isso tudo tem grande complexidade, mas, de fato, a gente começa por aqui.
Os controles fundacionais, né, proteção para navegador web, defesas contra malware, eles são muito importantes, mas vejam que eles estão abaixo dos controles básicos. Defesa de perímetros, proteção de dados, configurações de dispositivos de rede. E aí vem a pergunta, né? Por que eu tenho que dar menos prioridade à configuração do dispositivo de rede do que a configuração, por exemplo, de um sistema operacional? É porque, normalmente, esses servidores, esses dispositivos, eles são escondidos dos usuários através, por exemplo, de segregação de rede, uso de VLANs. Então, naturalmente, é mais importante que os dispositivos que aparecem mais para o usuário precisem de uma proteção mais emergencial. Tá? E aí, dentro de vamos dizer, de uma postura de riscos, a gente começa a trabalhar com aquilo que é mais importante, tá? Em detrimento ou com vamos dizer, com um delay maior para outros dispositivos que a gente não enxerga muito. Então, o SIS, ele é um consenso e ele tem diversos serviços. A gente falou um pouco sobre os controles e os benchmarks. Como é que a gente endereça essa verificação? Bom, a gente tem uma oferta, a gente faz um assessment em segurança cibernética, é um projeto bem rápido e que dá uma visão, dá insights para a verificação vamos dizer, da aderência dessa instituição aos controles do SIS. Tá? Basicamente, ele é composto de uma preparação, que são aproximadamente 3 dias, em que o cliente, vamos dizer, adequa o seu site às configurações, por exemplo, regras de firewall, a gente entende um pouco a segregação de redes. Aí nós temos aqui o kickoff e o setup de uma ferramenta que vai ser usada para esse assessment. Isso aí dura aproximadamente 4 horas. Uma semana de coleta de dados. E aí, por que demora um pouquinho mais essa coleta de dados? Porque a gente faz uma coleta de dados de nuvem. Então, como a gente vai lá no OneDrive, como a gente vai no SharePoint de nuvem, dependendo do tamanho e da quantidade de arquivos que essas ferramentas hospedem, isso pode demorar um pouquinho mais. Então, o normal é até uma semana de coleta. Depois a gente cria um relatório, na verdade, esse relatório ele já é um relatório quase que automático, a gente faz alguns ajustes, e existe uma apresentação de resultados. Então, é um projeto rápido que dá para as instituições uma percepção de como aquela instituição endereça a segurança da informação no ambiente local e no ambiente de nuvem. E como é que a gente faz isso, né? Então, tem uma ferramenta, essa ferramenta é instalada, uma VM, uma máquina virtual, é instalada no ambiente do cliente. Essa ferramenta, então, faz a coleta no ambiente on-premises, utilizando protocolos de rede. Então, a gente faz coletas utilizando WMI, API, por exemplo, no caso do SharePoint on-premises, e no Active Directory também usamos o WMI, que é um protocolo de rede que executa consultas e respostas. E na nuvem, para algumas ferramentas na nuvem, OneDrive, SharePoint, Intune, Azure AD e outras ferramentas do Office 365, a gente faz essas consultas, traz essas informações para essa ferramenta, que tem um banco de dados que relaciona essas informações. A gente aplica um questionário para o gestor, e esse questionário serve como parâmetro para a gente, junto com a coleta de dados, dar uma avaliação em painel. Então, a gente entrega um painel de maturidade e um relatório com as recomendações priorizadas de acordo com os riscos que foram estabelecidos. Tá? O objetivo, então, é gerar os insights baseados nas coletas. Então, essas coletas, mais as entrevistas, né, a gente gera esses insights e entrega um relatório. Então, que insights são esses, por exemplo? Por exemplo, 18 servidores daquela instituição com o sistema operacional não suportado. Então, o cliente pode estar usando o Windows Server 2003. Esse sistema não tem mais suporte do fabricante. E aí, além vamos dizer, do entendimento do risco, existem as ferramentas que podem endereçar aquela solução.
usuários externos, ou seja, usuários de fora da instituição, com acesso a arquivos da empresa. Isso é muito comum, mas deve ser limitado ao máximo. Muitos usuários com privilégios administrativos, ou seja, mais do que o recomendável, e mesmo esses sem mais de um fator de autenticação, ou seja, fazendo autenticação, às vezes, em nuvem, sem um segundo fator de autenticação, o que é extremamente arriscado, tendo em vista que a nuvem hoje é aberta a todos. Então, se aquela senha for comprometida, ele é o único fator de autenticação que pode ser verificado. Isso nem sempre, esses insights estão claros para o gestor. Eles muitas vezes estão claros para a equipe técnica, mas o gestor não sabe que os administradores globais não têm, por exemplo, o MFA. E esse assessment e o relatório que é entregue, ele é, de fato, uma ferramenta para o gestor. O gestor passa a entender quais são os riscos que ele tem no ambiente dele. Muitos documentos, por exemplo, com o potencial de terem informações de identificação pessoal, que é o PII. E aí, o ferramental endereçado para isso. Então, a gente recomenda ferramentas e recomenda procedimentos a serem usados nessas ferramentas. Aplicações de nuvem sendo utilizadas sem o conhecimento da instituição, que é o Shadow IT. E endpoints não gerenciados, ou seja, é aquele endpoint que está ou dentro da empresa ou do lado de fora da empresa, é propriedade da empresa, mas ele está sendo gerenciado, por exemplo, pelo colaborador, sem a empresa sequer saber quais são as regras que estão aplicadas ali. Então, o objetivo é gerar os insights para que o gestor entenda qual é o melhor plano que ele vai colocar em prática para ter vamos dizer, o framework melhor implementado. E aqui um exemplo aqui de resultados, né? Eu coloquei só os principais prints, a ferramenta traz outros resultados bem mais interessantes. Então, por exemplo, aqui ele inventaria servidores, seus sistemas operacionais de um fabricante ou de outro, quantidade de desktops. Aqui no controle 2 são os softwares usados nesses servidores. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que ele tem 63 desktops com Windows 7 Professional. Esse Windows 7 Professional não tem mais suporte, a mesma coisa acontece com 2008, Windows XP, 2003, etc. Ou seja, são insights para que a instituição entenda que alguma coisa precisa ser feita com relação àquele risco. Tá? A mesma coisa também acontece em termos de software instalado, ou seja, software de outros fabricantes, como Acrobat Reader, navegadores e outros softwares que podem estar vulneráveis. Aqui na gestão de vulnerabilidades, a gente endereça também servidores que não estão com seus patches aplicados. Tudo é fruto da coleta. E esse relatório, esse print que eu estou apresentando aqui, ele é automático. Quando a ferramenta coleta essas informações, a ferramenta já gera esse relatório com esses prints. Aqui, o controle 4, que é o de privilégios administrativos, a gente verifica a quantidade de administradores, tanto no ambiente on-premises quanto no ambiente de nuvem, e as recomendações de quantos administradores devem ter e o que deve ser feito para cada um desses administradores ter uma maior segurança no ambiente. O controle 5 é o controle em que a gente verifica as configurações de segurança. Então, por exemplo, o nível funcional do domínio, nível funcional da floresta, configurações específicas de endpoint, por exemplo, endpoints que estão com compatibilidade de armazenamento de senha com protocolos ou com padrões anteriores. Isso é muito difícil de ser enxergado, a não ser que tenha uma ferramenta que faça essa coleta. Então, aqui, por exemplo, é uma vulnerabilidade extremamente grave em termos de facilidade de quebrar essa senha e que nem sempre é verificado pelos gestores e mesmo pelas equipes técnicas. Então, aqui tem algumas fragilidades encontradas que são percebidas em ambientes. A gente tem feito muito esses assessments.
Aqui a gente tem o SIS, o 6, o controle 6, que é o de log. Aqui são exemplos de contas ou de identidades que têm sofrido força bruta, ou seja, tentativas de acertar a senha. E, por acaso, essas tentativas não têm dado certo, mas poderiam dar certo. O 7 é a análise de malware, então a gente consegue verificar dentro do parque todos os antivírus instalados, o fabricante, o tipo, o status, se ele está ativo ou não, e se as definições de vacina estão funcionais. Aqui o controle de portas é o SIS 9, em que a gente consegue verificar nos endpoints se os firewalls pessoais dos endpoints estão funcionais, e com isso a gente verifica se existe um controle efetivo de portas que dão acesso a protocolos de rede. Aqui, segurança nos endpoints também, verificando, por exemplo, se tem criptografia de BitLocker aplicada aos endpoints. Eu foquei bastante aqui em informações no ambiente on-premises, mas existem informações também que a gente obtém e evidencia do ambiente de nuvem da instituição. Tá? Então, por exemplo, compartilhamentos no SharePoint, sem proteção, usuários externos que acessam informações da empresa, dispositivos que não estão sendo gerenciados, por exemplo, por um MDM, de dispositivos como os gerenciadores, tanto da Microsoft quanto de outros fabricantes, e etc. e tal. Como produto final, o que a gente entrega é um relatório, e esse relatório endereça vamos dizer, os índices de risco, e o plano de ação, que é um plano de ação com todas as recomendações, definindo, vamos dizer, quais são as ações prioritárias que devem ser adotadas pela instituição. Então, é um relatório explicando tudo que foi percebido durante o assessment, e um plano de ação que diz, de forma detalhada, quais são os passos que a instituição deve adotar para melhorar a maturidade dela nesse framework. E também a gente entrega um painel de maturidade que verifica a avaliação de cada um dos controles do SIS, e esse painel de maturidade é uma mistura entre as respostas que o gestor deu e a percepção que nós tivemos em termos de análise com a verificação das evidências na ferramenta. Então, por exemplo, às vezes o gestor pode entender que a maturidade dele é 3, mas a ferramenta traz para a gente uma maturidade, por exemplo, de 1. Então, o que a gente vai fazer é uma média ponderada da maturidade que o gestor ou que a equipe entende com o que a ferramenta percebeu. Ou, às vezes, usar a maturidade que a ferramenta nos deu, alinhado, obviamente, com o gestor. Então, aqui a gente tem a maturidade, é um exemplo só de maturidade, em todos os controles. E aqui é uma média. Então, essa instituição tem um score de 1,6, sendo que 1 é uma maturidade muito baixa e 4 é uma maturidade muito alta. Então, se a gente olhar aqui, a gente pode perceber que maturidade mais elevada acontece na proteção de navegadores e-mail e no controle e monitoramento de contas. Então, o cliente e o assessment entenderam que nesses pontos aqui existe uma maior maturidade. Mas em outros a maturidade está muito baixa. Por exemplo, configurações de segurança em dispositivos de rede. A maturidade é 1, e 1 é a maturidade mais baixa. Então, esse painel mostra exatamente o que o gestor precisa fazer para aumentar a sua maturidade usando o plano de ação e o relatório que é emitido para ele. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. Eu passo a palavra de novo para o Fernando e a gente aguarda qualquer tipo de questionamento aí no chat. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, acabou que temos 3 faladores aqui convictos. Ocupamos o tempo todo aí do nosso evento e das perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Além disso, né, eu vou fazer umas perguntinhas. Pode? Uma pergunta para você, cara.
Você falou aí sobre várias regulamentações, né? Ou seja, uma é lei, a outra é um compliance, aí você falou da ISO 27000, da ISO 31000. Como é que uma área de segurança se organiza, né? Com esse monte de recomendação? Quem é instituição financeira ainda tem regulamentação do Banco Central. Como é que você vê para ela se organizar em cima disso aí? Uma ótima pergunta, Fernando. A gente olha as regulamentações e as leis. As leis, elas tentam formar, vamos dizer assim, regular o comportamento das pessoas, das empresas, etc. O que eu recomendaria é usar a melhor prática, porque a melhor prática ela já foi estudada por diversos países. Por exemplo, no CIS, a gente tem a melhor prática de gestão de segurança. Pode usar o CIS ou pode usar o NIST, o framework de NIST. Então, você tem diversas regulamentações que provavelmente elas são visões de como implantar a melhor prática. Então, eu enxergo que a melhor forma de você atender a regulamentação é pegar uma melhor prática de mercado consolidada, ISO 27001, 27701, 29.100, que estabelece um framework, e a 29.100 é um exemplo claro disso, porque a 29.100 é uma melhor prática que estabelece um framework de privacidade para qualquer empresa que trata dado pessoal, e é lá de 2011. Quer dizer, antes do GDPR, antes da LGPD, talvez antes até desse CCPA da Califórnia. Então, o que acontece? Você tem uma forma e os princípios definidos numa ISO, que é vamos dizer assim, uma aglomeração de 140 países, mais de 150 países, sobre o tema de privacidade. Não tenho dúvidas de que tanto a GDPR quanto qualquer outra legislação que vai adotar, que vai ser feita referente à privacidade, utilize o quê? Vai beber vamos assim, da informação de 150 países que estabeleceram um framework, inclusive os princípios são de 2011. Então, eu vejo que a melhor forma de atender é seguir a melhor prática. Tá? O Carlos Alberto fez uma pergunta aqui, eu vou responder, depois vou apontar uma pergunta para o Cássio. Gilmar, cara, eu não entendi a sua pergunta, não sei se faltou alguma palavrinha ali, por favor, se puder encaminhar novamente. Então, o Carlos Alberto, você perguntou em que momento uma DPIA se faz necessária, né? A DPIA na LGPD é o relatório de impacto. A própria regulamentação da ANPD, né, que saiu assim no dia que a LGPD entrou em vigência, o dia que a LGPD entrou em vigência, ela fala lá que esse relatório de impacto vai ser definido, né? Quais são os padrões, quais são as informações que precisam estar no DPIA ou relatório de impacto. Então, em primeiro lugar, a qualquer momento pode ser solicitado, inclusive antes da lei estar em vigor, ele foi solicitado, né, para uma empresa de telecomunicação pelo Ministério Público, mas depois o Judiciário negou aquela solicitação, mas agora ele está disponível. O que é a nossa sugestão? Em primeiro lugar, você ter a sua estrutura do DPIA, mesmo que não tenha um padrão da ANPD, mas para você saber, dentro do seu projeto de LGPD, o que você consegue estruturar e buscar para fazer um DPIA. O ponto é o seguinte, o DPIA ele está vinculado às ações que você faz de proteção e as demandas de negócio. Mas uma coisa que é extremamente importante no DPIA, o DPIA não é o DPIA da organização, o DPIA é de um contexto. Ou seja, você teve um problema qualquer no sistema de comércio eletrônico. Você só manda o DPIA para quem te pediu dentro daquele contexto. Então, você vai estar passando informação a mais. Então, realmente, isso aí não é necessário. Tanto que o nosso modelo de oferta do DPIA ele tem um monte de filtro. Você quer mostrar o quê? Qual dado, qual sistema, qual ambiente. Você seleciona o que você quer fazer e depois dá o DPIA. Então, hoje ele já é demandado. Não temos notícia de nenhuma requisição depois que a lei entrou em vigência. Isso pode acontecer, porém os padrões não estão definidos. Então, a nossa sugestão é que você tenha o mínimo para atender a lei até que realmente a ANPD solte um padrão. E é algo que acontece o seguinte, o DPIA tem que estar dentro da sua gestão, porque senão você vai gerar uma coisa inorgânica para algo realmente que é o que você fez. Então, já que é o que você fez, cria um DPIA no dia a dia, de vez em quando você imprime, discute com a equipe, para caso algum dia seja necessário, você aperta o botão e ele sai.
Ô, Cássio, tem uma pergunta aqui do Tiago, falando sobre o painel de maturidade de controle do SIS. Se você puder falar. Eu vi. Tá bom, obrigado aí pela pergunta, tá, Tiago? Na verdade, o painel de maturidade, ele é fruto de uma entrevista e dos insights. Então, a gente leva os insights para o gestor e faz a entrevista com o gestor, mostrando esses insights, e a partir dessas respostas, que eu diria que com o nosso apoio, esses insights são mais precisos, né? O entendimento desses insights são mais precisos. Fruto desse nosso acompanhamento e monitoramento, a gente gera esse painel, que é um painel gerado dentro da ferramenta. Beleza. Bom, tem outra pergunta do Gilmar, né? O dado das pessoas que precisam fazer cadastro para acessar um prédio administrativo. Gilmar, esse ponto ele é importante, né? Inclusive, dos templates que nós fornecemos é exatamente o template de identificação e entrada, portaria, porque ali tem várias coisas, né? Tem filmagem, você tem a filmagem do entorno, tem a filmagem do local, tem passagem em catraca, tem vários dados pessoais que circulam. A maioria das portarias, curiosamente, né, usa uma folha em papel. Não sei o que acontece com aquela folha em papel, mas com a LGPD você tem que dar, nem que seja destruir, você precisa tratar aquelas informações de alguma maneira, caso não tenha temporalidade. Então, você precisa. A primeira coisa que você precisa fazer, né, o Cássio até falou, qual o maior desafio hoje em termos de segurança cibernética? É inventário, de hardware e de software. Qual o maior desafio hoje em termos de entrada e visitantes? Também é o inventário. Quais são as entradas que você tem, qual é o padrão que você tem, como que você faz a filmagem, aonde que você guarda, qual a temporalidade que você tem para isso aí. Então, esse ponto você precisa realmente fazer o inventário, tratar o dado das pessoas. Um ponto que eu sempre insisto é o seguinte, pouquíssima coisa é proibida. O que você precisa agora é fazer com procedimento e com segurança. Tá? E, além disso, né, além de você cadastrar esses dados, você tem que ter uma norma, tem que ter um aviso, tem que ter um aviso de filmagem. Tudo isso aí são elementos que entram dentro da avaliação. Cássio, vou te mandar uma pergunta que é o seguinte, na prática, o que é básico para essa história toda de segurança? Então, por exemplo, eu vejo você falar muito sobre múltiplo fator de autenticação. Você falou aí algumas vezes sobre esse assunto. Eu entendo, por exemplo, que isso é uma coisa fácil e que traz muita segurança. O que seria o básico assim? Que tipo assim, não precisa nem fazer análise para que a empresa precisa ter. Independente de um assessment, por exemplo, é a coisa higiênica assim da segurança cibernética. Como a gente hoje está num ambiente dito híbrido, né, que é um ambiente, algumas pessoas internas e outras pessoas dentro de casa, é importante entender que a gente, na verdade, está acessando recursos de rede, de nuvem, e fazendo autenticação em provedores de nuvem. Existem, eu não vou, vamos dizer, ampliar essa informação e nem fazer propaganda contra, mas existem sérias questões com as senhas de alguns provedores de nuvem. E essas questões foram resolvidas com o duplo fator de autenticação. Então, hoje em dia, os principais provedores de nuvem de mercado entendem, e óbvio que isso não é boa, não, é uma excelente prática, a gente ter 2 fatores de autenticação para acessar essas aplicações que estão em nuvem e que, caso a nossa credencial seja comprometida, qualquer um pode acessar essas aplicações e ter acesso aos dados, não só os nossos, como os da empresa, usando um único fator de autenticação. Então, o Eduardo mostrou um painel, que é o Security Score, que ele diz exatamente quais são as ações que a gente tem que fazer para a nuvem e na sequência. E ele também nos explica quais são os impactos dessas ações para os usuários. Então, existem algumas dessas ações que o impacto para o usuário é baixíssimo e a melhoria em termos de score de segurança é extremamente relevante. Então, às vezes, algumas empresas não tomam algumas ações por acreditarem que essas ações vão gerar muito impacto. Mas isso, de fato, não é verdade. Então, hoje, se a gente for dar uma olhada no nosso entorno, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, todos eles exigem 2 fatores de autenticação. Os bancos, por que dentro da empresa a gente não vai ter 2 fatores de autenticação? Se as informações que são gerenciadas, são trabalhadas ali, são informações corporativas importantes. Então,
isso que você falou é um ponto muito importante e existem outros, vários análogos a esse, que são muito importantes e que só falta o pontapé inicial para as empresas começarem a trabalhar nisso. Ok. Bom, o Sérgio ele fez a pergunta da temporalidade de guarda de filmagem. Cara, se não tem nada definido e seu jurídico não orientou nada, pelo menos 30 dias é o que você guarda os dados. Inclusive porque esses dados eles podem ser requisitados para servirem de prova judicial, né, em termos de forense. Então, por exemplo, alguém acusa outra pessoa, a pessoa fala, não, eu não estava naquele lugar, eu fui visitar uma empresa. Aí você faz uma requisição para a empresa, a empresa preserva esses dados porque eu vou precisar para uma ação judicial. Aí a empresa não pode ficar naqueles 30 dias, ela pode guardar por mais tempo. Porém, existem temporalidades, tá? Existe temporalidade em termos de importação e exportação da Receita Federal, do ISPS Code, existem temporalidade dos sistemas bancários, de segurança pública. Agora, um ponto que é necessário são os avisos, tá? Ou seja, você tem que ter um disclaimer. Você precisa, não existe mais aquele aviso, sorria, você está sendo filmado. O aviso hoje é o seguinte, ó, essa área filmada, ela está sendo feita para tais propósitos, e a responsável é por tal pessoa, e caso você queira entrar em contato, fale com tal pessoa, tal gente. Se você entrar na Amazon, colocar Amazon GDPR e câmera ou CFTV, você vai ver lá que eles vendem vários avisos que são mais ou menos nessa linha. Não tem mais o sorria, você está sendo filmado. Agora essa área é filmada com tal propósito, o responsável é tal controlador e, caso queira entrar em contato, um canal para o DPO da organização. Isso aí realmente é essencial. Eu vou falar para o Poggi, essas regulamentações todas que você falou na gestão de risco, algumas são mais administrativas e outras são mais técnicas, né? Então elas devem ser usadas em conjunto, né? Então, por exemplo, a ISO 31000 é mais administrativa. O CIS Benchmark lá, por exemplo, ele é mais técnico, tem até scripts, né? Então eu vou passar para você, aí você dá a última palavrinha, passa para o Cássio e eu fecho. Fernando, aquilo que eu mostrei na minha apresentação. Você tem quando você olha para a legislação, que aí você vê medidas técnicas e medidas administrativas, as medidas administrativas elas são focadas na gestão da segurança e medidas administrativas se focam especificamente nesse processo dos top 20 do CIS, que são medidas administrativas, ou seja, eu estou fazendo gestão de inventário, eu não estou configurando tecnicamente cada dispositivo. Já os benchmarks do CIS, eles focam em lá dentro do seu sistema operacional, ou do seu aplicativo, ou do seu recurso tecnológico, e marcar lá que você tem que fazer uma configuração dentro desse ambiente tecnológico ou dentro disso. Então, isso é uma medida técnica, tá? Então, medida administrativa, ela foca também em você ter uma política. Ter uma política de segurança, ter uma política de privacidade, tem uma política, o CIS tem um controle lá que é específico de estabelecer uma política de segurança de informação. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha no ambiente, você tem esses dois tipos de medidas, as medidas técnicas, que são do baixo nível, e aí você vê o CIS, e tem, você vê os benchmarks, e você tem as medidas ou os controles mais de nível mais alto. Existe uma relação entre os dois, porque eu só posso comprovar se eu faço gestão de vulnerabilidades, por exemplo, se eu tiver as medidas técnicas ou corretivas de vulnerabilidades implantadas no nível mais técnico. Então, um funciona para apoiar o outro. Tá? E eu só posso ter a gestão de vulnerabilidades se eu tiver um controle de inventário, que aí você vê no modelo do CIS. A verdade é que esses dois, um depende do outro e um serve de evidência para o outro. Então, eu agradeço aí, finalizando, vou passar para o Cássio, agradeço aí a presença de todos e estamos abertos aí para qualquer solicitação, se precisar de alguma informação, alguma ajuda, a gente se coloca à disposição. Passando aí para o Cássio. Bom, eu vamos dizer, como palavra final aqui, né, últimas palavras, seria, interessante que as empresas tenham alguma coisa do estilo, um painel de conformidade, para que quando aconteça algum evento, que tomara que não aconteça, mas é possível, né? Na gestão de riscos a gente tenta diminuir o risco, mas a gente nunca consegue evitar que alguma coisa aconteça, né? Caso exista algum incidente, que a gente possa, vamos dizer, evidenciar para as agências reguladoras
que existiu toda uma preocupação de segurança, não só com a segurança do dado, mas com a segurança utilizando um framework. Por exemplo, não fazer backup também é um problema da LGPD, porque o dado tem que estar disponível. Isso talvez não esteja, vamos dizer, endereçado na mente de muitos gestores, mas no framework, por exemplo, nos frameworks de segurança, isso é algo bastante relevante. Então, eu acho que, como evidência de boa intenção e de boa vontade em trabalhar com segurança cibernética, é muito importante que a gente tenha o apoio de um bom framework. A nossa sugestão é o CIS, e que isso seja evidenciado e que seja gerenciado ao longo, vamos dizer, do ciclo da informação. Tá? Então, essa seria a minha recomendação. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e estamos à disposição aí. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Nós temos um QR Code na tela, tá? Aqueles que quiserem conhecer aí as nossas soluções, clica, preenche, que nós conversaremos com vocês. Agradeço a presença de todo mundo. Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer um webinar sobre PCI, né, sobre o padrão de cartão de crédito, e a LGPD. O que PCI tem a ver com a LGPD? Então, vamos procurar também tratar sobre esse assunto. Eu acho que vocês vão achar bem interessante, né? Porque esses conceitos todos vão se juntando. O PIX, que saiu agora, tem a ver com a LGPD, que tem a ver com o PCI, que tem a ver com o modelo de segurança. E, além disso, né, o trabalho da LGPD, um percentual muito pequeno foi feito por todas as empresas. Não é porque ela entrou em vigor que é a hora de parar. Ao contrário, eu acho que é realmente um momento de você organizar a sua segurança usando como argumento a LGPD. Então, agradecer aí ao Pós, ao Cássio, e estão à disposição de vocês. A Módulo está sempre portas abertas, e quem precisar de mais alguma informação pode nos procurar. Pessoal, bom almoço para todo mundo, obrigado, até a próxima vez. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal, abraço, bom almoço.